Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Afonsinho. Hoje a gente tá aqui para analisar junto os jogos do dia 13 de maio, sabadão. Então, sem enrolar demais, vamos pros jogos. Galera, antes da gente começar, eu queria pedir para todo mundo aí que ainda não deixou o like no vídeo, deixa aquele like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações porque ajuda a gente demais, beleza? Vamos pro primeiro jogo do dia, galera. Na Escócia, 8h30 da manhã, a gente tem Rangers contra Celtic. Galera, esse aqui é um clássico, né, do futebol escocês. Se a gente puxar aqui todos os últimos confrontos entre Celtic e Rangers, nos últimos 5, em 4 deles a gente viu mais de 1,5 gols. Em 3 deles a gente viu ambas marcam. São dois times que fazem muitos gols no seu campeonato. O Celtic é campeão, já está classificado para a Champions League. O Rangers está classificado para a Liga dos Campeões. Mas é clássico, ninguém vai querer perder, galera. Então a minha entrada para Rangers e Celtic é mais de 1,5 gols na partida. A gente deve conseguir ali uma odd entre 1,20 a 1,22. Tá muito bom para a gente colocar no bilhete. Quem for um pouquinho mais ousado, dá para buscar o ambas marcam também. Eu acredito que possa sair, né, um gol para cada lado, pelo menos. Já bate o nosso 1,5 e o ambas marcam da galera. Quem gosta do mercado do primeiro tempo, esse jogo tem valor para o gol no primeiro tempo, né? São duas equipes que jogam para frente, o campeonato já está decidido, mas é clássico, ninguém quer perder. Mas a minha entrada para Rangers e Celtic é mais de 1,5 gols na partida. Galera, mais um jogo pra gente. Agora a gente vai para a Alemanha, 10h30 da manhã. A gente tem o Eintracht Frankfurt contra o Mainz. Galera, esse jogo aqui, se a gente olhar os últimos 5 jogos do Frankfurt, em todos eles a gente viu mais de 1,5 gols. Se a gente olhar os últimos 5 jogos do Mainz, a gente também viu mais de 1,5 gols em todos eles. E quando esses times se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3 a gente viu mais de 1,5 gols. Galera, analisando aqui o histórico das duas equipes, o Mainz é o 8º colocado, o Frankfurt é o 9º, estão bem parelho ali no campeonato. Os dois times ainda sonham aqui, né, com uma classificação na Liga Europa, na Conference League, então precisam vencer os seus jogos. E já que precisam vencer, eu vejo um jogo aberto, né? Acredito que a gente vai ver pelo menos 2 gols nessa partida. A gente consegue aqui uma odd entre 1,20 a 1,22 para a gente colocar no bilhete, está excelente. Então a minha entrada para Eintracht Frankfurt contra o Mainz é mais de 1,5 gols na partida. Galera, mais um joguinho aqui. Agora a gente vai para a Inglaterra, 11 horas da manhã. A gente tem o Chelsea contra o Nottingham Forest. Galera, o Chelsea com investimento milionário, mas ainda não rendeu. O campeonato já está acabando. O Chelsea não vai se classificar para a Champions League, talvez nem para a Liga Europa e nem Conference League. Então vai ser uma temporada desastrosa para o Chelsea. Nos últimos 5 jogos perdeu 4 e venceu apenas 1. Só que enfrenta o Nottingham Forest, que está lutando contra o rebaixamento. Ou seja, esse jogo aqui deve ter mais valor para o Nottingham Forest do que para o Chelsea. Só que o que a gente tem de interessante para essa partida aqui, galera? Se a gente olhar os últimos 5 jogos do Chelsea, em todos eles a gente viu mais de 1,5 gols. E se a gente olhar os últimos 5 jogos do Nottingham Forest, em todos eles a gente também viu mais de 1,5 gols. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em todos eles a gente viu mais de 1,5 gols. Então, galera, mesmo o Chelsea sendo um time bem favorito aqui, eu não confio no time do Chelsea, principalmente nessa temporada. Por mais que tenha feito um investimento muito grande, o time não encaixou, né? Então acredito que a gente vai ver pelo menos 2 gols nessa partida. É uma entrada que tem valor. A gente deve conseguir uma odd ali de 1,25 a 1,30 para a gente colocar no bilhete, está excelente. Então a minha entrada para Chelsea e Nottingham Forest é mais de 1,5 gols na partida. Galera, continuando na Inglaterra aqui, agora às 11 da manhã, a gente tem o Manchester United contra o Wolverhampton. Galera, se a gente olhar a classificação aqui da Premier League, o Manchester é o 4º colocado com 63 pontos, o Liverpool está logo atrás com 62 e o Tottenham também com 57. A vantagem é que o Manchester tem um jogo a menos. Ganhando esse jogo a menos, pode passar o Newcastle, porque o Manchester quer essa vaga na Champions League. Os 4 primeiros vão para a Champions League, o 5º e o 6º vão para a Liga Europa e o 7º para a Conference League. Então o Manchester que vai querer disputar a Champions League ano que vem, e para isso precisa vencer o Wolverhampton, que é o 13º colocado. O Manchester tropeçou na última rodada, fora de casa perdeu para o West Ham, mas quem assistiu o jogo viu que foi um amasso do Manchester, mas o gol não saiu. Futebol tem dessas coisas. E para essa partida, jogando em casa, eu acredito na vitória do Manchester.
Então a minha entrada para Manchester United e Wolverhampton é vitória do Manchester United. A gente deve conseguir uma odd ali entre 1,35 a 1,38, beleza? Galera, mais um joguinho aqui, agora meio-dia, a gente vai para Noruega, a gente tem Bodø Glimt contra o Rosenborg. Galera, para quem não conhece o campeonato norueguês, o Bodø Glimt é um time dominante, geralmente disputa o campeonato ali com o Lillestrøm, né? O Lillestrøm não começou bem essa temporada, mas o Bodø Glimt, que não tem nada a ver com isso, começou. Os 6 jogos, os primeiros jogos do campeonato, venceu 5, empatou 1, ainda não perdeu. Joga contra o Rosenborg, que em 6 jogos venceu 1, empatou 3 e perdeu 2. Se a gente puxar o histórico aqui do Bodø Glimt jogando em casa, nos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2. O Rosenborg, quando joga fora de casa, nos últimos 5, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Então, galera, para esse jogo aqui, eu não vejo o Bodø Glimt perdendo essa partida. Joga em casa, precisa manter esse bom momento para buscar esse título novamente. Então, a minha entrada para Bodø Glimt contra o Rosenborg é vitória do Bodø Glimt. A gente deve conseguir uma odd ali entre 1,30 até 1,35. Falou? Galera, agora a gente vai para a Alemanha, mais um joguinho aqui, 13h30. A gente tem Borussia Dortmund contra o Borussia Mönchengladbach. Galera, o Borussia Dortmund está disputando ali ponto a ponto com o Bayern de Munique pelo título da Bundesliga. O Borussia quer voltar a vencer a Bundesliga. Os dois já estão classificados para a Champions, então eles vão brigar pelo título até o final do campeonato. O Borussia não pode desperdiçar ponto, então tem que vencer o Borussia Mönchengladbach, que é o 10º colocado no campeonato. O Borussia, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2, está invicto a 5 jogos. O Borussia Mönchengladbach, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Então é um time que oscila bastante. O Dortmund, jogando em casa, tem um histórico nos últimos 5 jogos de 5 vitórias. Então eu estou confiando no fator casa do Borussia Dortmund. Por isso que a minha entrada para Borussia Dortmund e Mönchengladbach é vitória do Borussia Dortmund. Galera, mais um joguinho. Agora a gente vai para a França às 16 horas. A gente tem PSG e Ajaccio. Galera, o PSG é o time dominante, não tem o que falar dele. Só que ele só está a 6 pontos à frente do Lens, que vem fazendo uma campanha surpreendente na Ligue 1. Joga contra o Ajaccio, que é o 18º colocado. Time que em 34 jogos venceu apenas 6, empatou 5 e perdeu 23. Então, galera, para essa aqui, com o Mbappé, se o Messi tiver voltar a jogar, não tem o que inventar. É vitória do PSG no primeiro tempo. Vitória do PSG na partida não tem valor nenhum. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, costuma pagar muito pouco em jogo do PSG. Então, quem quiser fazer entrada no jogo do PSG e Ajaccio, a minha dica é colocar vitória do PSG no primeiro tempo. Galera, para fechar os nossos jogos aqui de hoje, a gente vai para Portugal, 4h30 da tarde, a gente tem o Sporting contra o Marítimo. Galera, vamos dar uma olhada na classificação aqui da Liga Portuguesa. O Sporting ele é o 4º colocado, né? Tá 4 pontos atrás do Braga. Lembrando que os 2 primeiros vão para a Champions League. O 3º colocado disputa o mata-mata para ver se vai para a Champions League. E o 4º colocado é a Liga Europa, né? O 5º e 6º é Conference League. Então o Sport ele quer ficar na cola do Braga. Para o primeiro vacilo que o Braga der, ele tá lá para assumir essa 3ª posição para ver quem para disputar esse mata-mata. E para isso precisa vencer o Marítimo, que é o 16º colocado no campeonato, né? Em 31 jogos o Marítimo venceu apenas 6, empatou 5 e perdeu 20, né? Eu acredito que jogando em casa o Sport nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu apenas 2. Tem um retrospecto muito bom em casa. Só que o que é melhor é que nos últimos 5 jogos do Marítimo fora de casa, ele perdeu os 5. Por isso que a minha entrada para Sporting e Marítimo é vitória do Sporting. Então é isso, galera. Fechamos nossos jogos aqui. Vou dar uma dica para vocês. Sábado a grade é cheia. Vocês perceberam que eu não fiz entrada, né? Não analisei jogos do Campeonato Brasileiro desse sábado, nem do Real Madrid, que joga esse sábado. Os times italianos, né? Milan e Inter jogam esse sábado. Porque esses times vão jogar o jogo de volta da Champions League. É bem possível que eles poupem jogadores e em jogo assim eu não invisto meu dinheiro. Se você olhar os jogos do Campeonato Brasileiro desse sábado, Flamengo, Bahia, Atlético Mineiro, Palmeiras, Fluminense, todos eles estão envolvidos nos jogos da Copa do Brasil no meio de semana. Então também é bem provável que eles poupem jogadores. E nesse caso, como eu acabei de dizer, eu não invisto meu dinheiro. Beleza? Muito cuidado para quem quiser fazer entradas nesses times. Dá uma olhada na escalação antes.
vê se está completo, vê tudo direitinho e aí sim faz a sua entrada. Beleza? No mais é isso. Vou deixar meu Instagram passando aqui em cima. Quem quiser me seguir, pode me seguir. Eu estou sempre respondendo a galera que está interagindo comigo. Estou gostando pra caramba dessa interação com vocês. E para fechar, vou pedir mais uma vez de coração para quem ainda não deixou o like no vídeo. Deixa aquele like no vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder os próximos. Beleza? Vou deixar o nosso bilhete aqui. Boa sorte pra gente e até a próxima, galera. Galera, o nosso bilhete de hoje ficou assim. Mais de 1,5 gols na partida entre Chelsea e Nottingham Forest. E vitória do Manchester United contra o Wolverhampton, totalizando uma odd de 1,75. Boa sorte pra gente e até a próxima.